Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Não se deve pensar que os pensamentos negativos possuam força para criar coisas negativas. Eles apenas mostram a miragem de coisas negativas. A isso se refere a Sutra do Lótus com seguintes palavras: mesmo quando chega o fim do ciclo e a humanidade parece destruída pelo fogo, a minha terra permanece tranquila. A minha terra pura não está destruída, mas a multidão pensa que ela está queimada e repleta de terrores e sofrimentos. Embora se assista à cena trágica do mundo sendo destruído pelo fogo, isso é inexistente, é mera miragem. Somente o mundo sereno da imagem verdadeira existe verdadeiramente. Os bons pensamentos possuem força ativa porque estão enraizados no mundo da imagem verdadeira. Mas os pensamentos maus não possuem força ativa para criar coisas más. Ou melhor, os próprios maus pensamentos são o nada, não são existências verdadeiras. É óbvio que os maus pensamentos, não sendo reais, são incapazes de criar males reais. Quando sonhamos com acontecimentos maus, ao despertarmos percebemos que não existem tais acontecimentos, e tampouco a mente que sonhava. Da mesma forma, quando despertamos para a verdade, percebemos que não existem pensamentos maus, nem coisas produzidas por maus pensamentos. Neste momento, compreendi que maus pensamentos e coisas más não passam de sonho, de fenômenos ilusórios. Por isso, minha mente está em paz e em harmonia, e vivo absolutamente tranquilo. Agradeço profundamente a Deus que me fez conhecer esta verdade. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Então vamos à primeira parte das perguntas e respostas. Primeira pergunta: feminino, meu companheiro está bebendo muito e tem a impressão de que ele está também usando outros tipos de drogas. O que posso fazer para ajudá-lo espiritualmente? Bem, não é bem espiritualmente, mas é no comportamento, nas ações, e acreditar que ele é filho de Deus. Você pensa, eu sou filho de Deus, ele também é filho de Deus, mas você não está acreditando que verdadeiramente ele é filho de Deus. Então, o que está acontecendo é a sua crença de que ele está viciado, é nisso, naquilo, na bebida, outras coisas a mais. Então, é importante mudar esse conceito. Então, ouça o CD Poder da Oração, pratique religiosamente, ouça umas 3, 4, 5 vezes, mas não basta somente ouvir. É importante que você anote a tarefa que o CD ensina e passar a ver, acreditar, sentir,
visualizar, imaginar, crer que realmente ele é filho de Deus. Enquanto ficar pairando na sua mente que ele é viciado, você não está vendo como filho de Deus, está vendo como viciado. Então mude o modo de vê-lo, mas não é só falar, mas você precisa sentir que realmente ele é filho de Deus. E para isso, praticando o que ensina o CD Poder da Oração, aí realmente a situação vai mudar. Vai mudar em todos os sentidos. Se realmente ele está partindo para o uso de drogas, também vai deixar a droga. Tudo isso depende do seu entendimento, daquilo que você acredita. Conforme a sua fé, assim será, dizia Jesus Cristo, para as pessoas que iam pedir ajuda para ele. Então ele dizia, conforme sua fé, assim será. Se você acreditar que ele é filho de Deus, 30%, ele vai melhorar 30%. Se você acreditar que ele é 50%, aumentar a sua fé nele, de que é filho de Deus, ele vai melhorar 50%. Se acreditar 100% que ele é filho de Deus, ele não vai mais aderir a esses vícios, tá ok? Então a vida dele é perfeita, a vida dele é igual à de Deus, a vida dele é igual à sua. E por quê? Porque é a imagem e semelhança de Deus. Então veja o seu companheiro como um sublime filho de Deus, um sublime filho de Deus, tá bom? Então faça exatamente como ensina o CD e acreditando e praticando verdadeiramente a situação vai mudar. Feminino, segunda pergunta, feminino, 43 anos, namorei, cheguei a morar junto, mas nunca fui pedida em casamento, nunca me casei. Eu me sinto solitária, pois faz mais de 4 anos que decidi somente me relacionar com o objetivo de me casar. Na minha família houve alguns divórcios e também tenho irmãs mais velhas que nunca se casaram. O que pode estar impedindo o matrimônio de se manifestar na minha vida? Um dia você ficou pensando, será que não vai acontecer comigo o que aconteceu com a minha irmã? Será que isso não é hereditário? E ficou criando minhoquinha na cabeça. Então, o que pode estar acontecendo também na sua família é um karma da família. E por que, no caso, algumas pessoas não casaram ou se divorciaram exatamente na sua família? É muito grande a incidência de pessoas que estão separadas ou que nunca se casaram. E por que foram todas na mesma família? Por que todas foram reencarnar nessa mesma família? Por causa do karma que tinham em vidas passadas. Tá? Por quê? Porque semelhante atrai semelhante. Mas isso não significa que eternamente você deva pensar que será assim, não. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus Cristo. Então a verdade liberta e transcende até o karma. Então se houver um karma, qualquer coisa, isso vai se apagar desde que você pratique intensamente aquilo que eu vou dizer, ok? Então, vejam relatos e mais relatos de pessoas que praticaram a leitura intensamente do livro A Humanidade Isenta do Pecado. Lá no inconsciente, lá nas profundezas do inconsciente, havia muito forte a ideia de pecador, de pecado, que é filho do pecado. E isso as pessoas não percebem, mas está no inconsciente. E isso precisa ser limpado, purificado. E para que isso possa ser eliminado, é importante que gradativamente você entenda, aprenda e apreenda que é filha de Deus de verdade. Para isso, leia 10 vezes cada capítulo da Humanidade Isenta do Pecado. E também, outro detalhe, leia para os seus antepassados 4 ou 5 páginas por dia deste livro. E quando você começar a ler, reler várias vezes esse livro, 10 vezes cada capítulo, é a forma melhor de gravar no subconsciente. É o princípio da tabuada. E por isso, faça isso daí todos os dias, as lutas sagradas para os antepassados. E outro detalhe, né? Você veja um caso que aconteceu com uma moça do Paraná. Ela passou a ler intensamente esse livro e fazer 2 lutas por dia para os antepassados. E um dia ela sonhou com a avó. E no dia seguinte era o dia do aniversário dessa moça. E quem ligou para ela? A pessoa que ela mais tinha assim, uma admiração, um desejo de namorar essa pessoa. Aí namoraram e
e depois não soube se casaram, mas ficaram noivos e consequentemente mostra que esse karma desaparece quando você passa a entender e assimilar a verdade. E por que que isso apaga? Porque a verdade liberta. Porque aqueles conceitos de que tem que pagar o pecado, tem que sofrer, e tudo isso vai se apagando e vai acontecer o quê? Aquilo que você fala na oração Pai Nosso. Deus seja feita a vossa vontade, aqui na terra como já existe no céu. Isso vai se concretizar. E muitas vezes não se concretiza porque pensamentos negativos, pensamento de eu não mereço, eu tenho que sofrer, coisa desse tipo, impede da glória de Deus chegar a nós. Se você deseja namorar, agora outro detalhe, aí já não tem nada a ver com o lado espiritual, é com o lado mental. Plante na sua mente esse desejo. Imagine, então imagine uma cena, uma coisa que você tem que deixar bem claro, ou seja, você tem que determinar claramente a cena que você deseja. Determinar, gravar. Por quê? Porque um dos segredos da oração é um desejo ardente, um desejo forte. Então, enquanto esse desejo fica muito superficialmente, nada acontece. Então tem que ter aquele desejo forte. Então determina claramente, firmemente a cena de que você já está casando. Então, como quer que seja o seu marido? Defina isso, determine. Escrevam 10 itens de como você deseja que ele seja. Simpático, agradável, espiritualizado, etc, etc. Do jeito que você determinar que ele seja. Aí você determina que ele seja uma pessoa bem alegre, simpática, sorridente, mas você precisa ser também. Porque se você determina que ele seja sorridente, amável, agradável, simpático, tal, mas você não está procedendo dessa forma, você não vai conhecê-lo. Por quê? Pela lei da semelhança. Semelhante atrai semelhante. Então, pessoas com a mesma índole, mesmo pensamento, mesmo sentimento, eles acabam se atraindo. Então, determine 10 itens daquilo que você deseja. E todos os dias, afixe, ou então deixa do lado da cabeceira, esses itens. E todos os dias, leia esses itens, visualizando, muito obrigado, imaginando e visualizando que essa pessoa já chegou, que você já está namorando essa pessoa, ok? Então é necessário registrar fortemente no subconsciente e imaginar que já estão namorando, que estão comendo pipoca no cinema, no cinema, né? Que estão passeando, que você está conhecendo os pais dele, e seus pais estão conhecendo, e assim vai filmando mentalmente a cena que você deseja que se projete. Mas não fique mudando o filme, não. Para que ele fique registrado, você tem que repetir, gravar a mesma cena. É igual você fez com a tabuada do 2, repetiu do 2, repetiu do 2, repetiu do 2, ok? Então, diariamente você vai fazer, visualizar esta cena que você determinou, imaginou, e também imagine um pouco mais que vocês estão no cartório, assinando, que vocês estão cozinhando, um está ajudando o outro na cozinha, que estão assistindo TV juntos, e agradeça, ok? Então, imagine isso, sinta que é merecedora, e vai acontecer tudo isso que você praticar, conforme eu disse. Pergunta número 3, masculino, 37 anos. Meu pai tem 73 anos e há 5 anos foi diagnosticado mal de Parkinson. Ele sempre foi uma pessoa muito boa, mas muito preocupada, principalmente com questões financeiras. Hoje ele tem muita limitação de movimento, endurecimento das articulações, faço meditação e mentalização da sua imagem verdadeira, mas não tive ainda resultados aparentes na sua realidade fenomênica. Como posso ajudá-lo a manifestar a saúde, já que para a medicina esta doença é incurável? É curável, sim. É curável porque minha sogra tinha isso, se curou quando foi para a academia de Biona. E outro detalhe, pessoas que têm esse tipo de problema de mal de Parkinson, por exemplo, são pessoas sensíveis, emotivas. Então, quando a pessoa é emotiva, ela muitas vezes fica calada e não se abre, não fala para a esposa, para a família o que está acontecendo. Então isso aconteceu muitas vezes no trabalho dele, ficou um pouco chateado com alguma coisa, mas ele não falou nada para sua mãe.
Então assim ele ficou segurando. E algumas coisas que aconteceram, como irritação, nervosismo, ele sofreu calado com essa irritação. É isso que gera o mal de Parkinson. Então as pessoas quando guardam muito ódio, raiva, alguma coisa de ai que raiva, então até a pessoa quando fala ai que raiva, ela fica tremendo. Então o mal de Parkinson é esse acúmulo desse tipo de sentimento que faz com que isso se manifeste. Então o que acontece é que, às vezes, uma pessoa muito justa, muito correta como seu pai, ele fica irritado quando vê coisas erradas. Isso daí precisa conversar com ele. Melhor que o livro mostre para ele, porque às vezes pode até conversar com ele. Papai, não se apegue à justiça. Nós temos que ser justos, sim, mas não se apegue à justiça. Então, até uma frase que me tocou muito quando... Isso foi uma frase que eu li há mais de quase 50 anos, frase do mestre. Ele disse, não se apegue, não fique sofrendo com o erro dos outros. Se ele está errando, se ele está praticando coisa ruim, o karma, a lei do karma, a lei da causa e efeito toma conta do processo, entendeu? Se ele está plantando coisa ruim, ele vai acabar colhendo. Então, não queira fazer você a justiça. E as pessoas que são muitas vezes justiceiras que acabam se irritando por qualquer coisa. Então converse com ele, diga assim, papai, o senhor tem um coração muito bom, mas muitas vezes o senhor ficou muito nervoso, muito irritado com algumas pessoas, mas ficou segurando isso. Porque se a pessoa solta e descarrega, não tem mais o que ficar segurando, porque já descarregou. Né? Então, nesse ponto, veja também que as pessoas que vão assistir partido de futebol, assistir ao vivo, muitas vezes fica xingando um, fica no juiz, xinga o juiz, muitas vezes extravasa, descarrega aquela atenção. Mas aquele que não extravasa, fica segurando e fica cada vez mais irritado, são essas pessoas que sofrem de um problema de AVC ou coisa parecida. Então, conversando com o seu pai, falando assim, o senhor ficou muitas vezes irritado, o senhor lembra de algum caso? Vamos trocar as ideias, alguma coisa. E foi por problema de dinheiro, foi alguma pessoa que o senhor confiava tanto e não procedeu da forma que o senhor deseja, que o senhor julgava ou achava que ele deveria fazer, alguma coisa nesse sentido. Daqui a pouco ele vai falar, meu filho, olha, aconteceu isso. Aí depois, deixa que ele fale, ouça, deixa ele soltar. Aí depois você fala, papai, vamos perdoar. E dê para ele o livro Lições para o Cotidiano. Ele vai entendendo, por uma série de relatos que constam nesse livro, a importância de perdoar e como fazer, e vai se identificar com alguma pessoa que perdoou do fundo do coração, e ele vai proceder da mesma forma. E aí vai começar a mudar. O que não pode é ele continuar do jeito que está. Senão, aí desse jeito não tem cura mesmo, mas se mudar, assim como ele não tinha quando era criança, quando era jovem, e depois passou a manifestar, e aquilo que o fez ficar dessa forma, se for eliminado, ele vai voltar à normalidade, vai voltar ao que era antes. Bom? Então, se notar que ele não deseja falar, não conte, tudo bem. Fala, tá bom, pai, não precisa falar, mas se o senhor puder falar, eu estou aqui todo ouvido, quero que o senhor converse com a gente. E eu não vou fazer justiça, né? Pensa, eu não vou fazer justiça no lugar dele, mas deixa que ele solte e depois fala, papai, vamos pensar nessa pessoa? Vamos pensar? Vamos orar para ela? Vamos? Então eu vou fazer, o senhor vai me acompanhar, tá bom? O senhor vai me acompanhar. Aí você começa a conduzir a oração do perdão. Eu te perdoo, você me perdoa, eu te perdoo, você me perdoa, eu te amo, você me ama, eu te agradeço, você me agradece. Você vai fazendo vai vendo, procure até olhar no relógio assim, né, de lado, para ver se chegou aos 15 minutos, 20 minutos. Talvez ele até se emocione em algum momento. E isso vai fazer um bem para ele, um bem muito grande. Outro detalhe, quando voltar às atividades normais, presenciais, leve-o para assistir seminário na academia. Não sei, você que fez a pergunta, não sei onde você mora, mas se for no norte, nordeste, vá lá na academia nordeste, na academia da Bahia. Se for no norte, lá, região do Pará, tem a academia da Amazônia em Belém do Pará. Se for no sul, tem a academia de Santa Tecla, Paraná, tem a academia do Paraná. Então, Minas Gerais estão
estão construindo ainda a academia lá de Minas Gerais. Então, em Biona, se for São Paulo, a academia de Biona. Então, leve-o, assista e procure fazer com que esteja sempre junto, sente bem na frente e participe mesmo, não é simplesmente ficar indiferente com as coisas. Por exemplo, no treino do riso, fala, papai, vamos ver quem ri mais? Faz uma brincadeira, uma provocação, porque nos anos 70, na década de 70, teve um seminário na Academia de Biona, e naquele tempo o treino do riso era após a meditação Shinsokan. E então, mesmo dentro do salão, as pessoas faziam o treino do riso. E um senhor que tinha mal de Parkinson, quando terminou o treino do riso, o preletor que conduziu falou, vamos agradecer papai, mamãe, obrigado, papai, obrigado, mamãe, obrigado, cônjuge, obrigado, obrigado, filhos, parentes, obrigado. E nisso, ele notou que as mãos dele não estavam mais tremendo. Tá bom? Quarta pergunta. Feminino, 30 anos. Sou filha única e moro com meus pais. Toda vez que saio com amigas e com um rapaz com quem eu esteja me relacionando, é uma confusão em casa. Pois meus pais são protetores ao extremo. Querem sempre me controlar, como se eu não soubesse o que é bom para mim. Para evitar esse conflito, deixo de sair, fazer o que tenho vontade e fico triste em casa. Como resolver essa situação? Qualquer dia converse com eles, né, e diga assim, papai, mamãe, eu entendo, sabe, como eu sou filha única, a concentração, os senhores só ficaram mentalizando, concentrando em mim, como a única filha. Então, não há que se preocupar. Eu sei, os senhores me educaram direitinho, eu entendo o amor que papai e mamãe têm por mim. Então, na verdade, o amor, quando quer prender, não é amor, é apego, né? Então, faça o seguinte, entra na internet e escreva WikiAvis, WKI Aves, né? Wiki WKI e Aves Aves, é tudo junto. Ou seja, ali vai mostrar um tipo de uma enciclopédia sobre aves. E aí você digite pato de crista. Vai aparecer uma ave, na verdade, é um pato, da família do pato, que ele constrói o ninho bem no lugar alto da árvore, arrumando onde tem uma toca, e ali ele bota, a pata bota os ovos e cria, e choca e nasce os filhotes. Mas chega um momento que os filhotes, a própria sabedoria, né, dos animais, já sabe quando é o momento dos filhotes voarem. Então a mãe vai até a parte da toca. Uma vez eu assisti esse documentário, e ela voa na frente. Aí o mais corajoso voa atrás, vai estar meio desengonçado, mas vai, e se cai na água, porque normalmente essa casinha eles constroem do lado de uma lagoa. Mas alguns ficam mais com mais medo, com mais receio, mais temeroso, mas vendo que todos voaram, ele também voa. Então é o primeiro voo, daí para frente, e eles não vão mais morar nessa casinha. Então a pata faz com que os filhotes saiam do ninho e aprendam a voar. E você mostrando isso, contando isso para o papai, fala, olha, eu sou igual um patinho, né? Eu também preciso voar, mas no sentido de ter, assim como eu devo construir, assim como os papai e mamãe construíram um lar, eu também quero construir um lar, mas confie em mim, eu sei o que tem que fazer, o que não tem que fazer. E aí, outro detalhe, diga assim, pode acreditar em mim, porque eu sei o que é certo, eu tenho cabeça, eu tenho juízo. E agradeça a papai e mamãe a toda hora, papai e mamãe, obrigado, papai e mamãe, obrigado, obrigado, obrigado. Né? Pensando, papai e mamãe não se apega, né? Papai me ama, mamãe me ama, mas não tem apego, simplesmente o amor. Pensa assim, vai agradecendo várias vezes. Pergunta número 5. Feminino, casada, 36 anos, perdi 2 filhos, o primeiro há 9 anos, quando estava no 6º mês de gestação. Viveu 3 horas e morreu. O outro foi em 2019 e morreu dentro da minha barriga. Ambos receberam nome e enterro
Inclusive, desta última vez, tive eclâmpsia grave e fiquei com sequela motora. Estou sem andar há 1 ano. Como devo orar para esses filhos? Muito bem, viu? Muito bem. Você não imagina a alegria dos seus filhos no mundo espiritual. Felizes, não somente eles, seus antepassados. Felizes por você lembrar deles e tomar a decisão de orar para eles. É muito importante, muito importante. No seu caso, entenda que esses 2 filhos, eles são de uma espiritualidade acima do normal, ou seja, são elevados. Por isso que eles tiveram esse tipo de morte. A última etapa da vinda deles na face da terra é dessa forma que aconteceu com eles. Então, eles dificilmente voltarão para a terra, dificilmente vão se reencarnar, a não ser que recebam uma missão muito grandiosa de vir para ajudar uma coletividade. Então, se vier, vai ser para ser um líder religioso que irá salvar muita gente. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é dar o nome para eles. E não sabendo o sexo, então dê um nome que sirva tanto para homem como para mulher, ok? E em seguida, escolha 21, 30 ou 49 dias para você fazer oração exclusivamente para os 2 filhos. E se quiser colocar uma oferenda, uma mamadeira, doce, leite, além da água, é bom. É bom porque, embora seja espírito elevado, é natural que um bebezinho, ele sinta isso, sinta aquele amor da mamãe, o leite, a mamadeira, alguns docinhos. Isso é uma oferenda que vai deixá-los muito felizes. E pense neles e diga, você que veio há 9 anos, então para você, o nome que eu vou dar para você, que eu vou batizar, é esse. E depois, você, o segundo, vai se chamar, seu nome vai ser esse. Mas deixa marcado, para não esquecer o nome. Tem pessoas que dão o nome e 2 anos depois já não lembra que nome que deu. Então isso é falta de consideração, é falta de amor aos filhos. E diga também que doravante, mamãe, fala para você, mamãe, eu falo mamãe, eles querem ser chamados de filhos e querem que você chame a si próprio de mamãe. Mamãe vai orar para vocês durante um período, tá bom? E em seguida leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade pelo período que você escolheu, 21, 30 ou 49 dias. E diga também que sempre, amanhã também, nós vamos continuar com a oração nesse mesmo horário. Isso fará com que eles fiquem muito felizes. E também é bom que leia o livro Melhore Seu Destino, Orando pelos Antepassados, que esclarece como você deve fazer a oração para os antepassados. Talvez você já saiba, mas é bom sempre reforçar com o livro. O outro livro que é muito importante você ler, aliás, já no prefácio, você vai entender muitas coisas que aconteceram com você, já está no prefácio, na introdução que o compilador, que foi o professor Camilo Kosumoto, escreveu. Na verdade, o conteúdo do livro, A Humanidade Isenta do Pecado, são todas do mestre Masaru Taniguchi. Então, o professor Camilo Kosumoto estava passando uma situação muito difícil e o professor Katsumi Tokuhisa deu uma tarefa, vendo que ele estava passando por um karma, porque ele estava sofrendo muito, problema familiar, a esposa perdia, então o filho pediu para que ele lesse os 40 volumes da Verdade da Vida e extraísse tudo que fala sobre karma e pecado. Foi aí que nasceu o livro A Humanidade Isenta do Pecado. E também outro detalhe, sem intenção de procurar desenterrar o passado, assim como fez Freud, Jung, Stick, Breuer e outros grandes iniciadores da psicanálise, e aliás eles eram médicos, né, assim como Freud era médico, e começaram a estudar o campo da parte da psique humana, por isso que se tornaram psiquiatras. Então, nesse detalhe, procure analisar, lembrar algum fato que aconteceu com relação entre você e seu pai, entre você e sua mãe, entre você e seu sogro, você e sua sogra. Algum fato que realmente que te deixou muito chateada, muito magoada, e
elimine isso através da oração do perdão. Purifique-se através da oração do perdão e do agradecimento. Então, na parte da manhã, você faça 30, 40 vezes a oração do perdão para papai, por exemplo, e na tarde fica agradecendo. Papai, obrigado, papai, obrigado, papai, obrigado. E depois que passar esses 20 dias praticando isso, você vai fazer para sua mãe. Então, a oração do perdão de manhã e à tarde, obrigado, obrigado. Ou então pode fazer diferente. Se você quiser fazer na parte da manhã a oração do perdão para papai e à tarde agradecimento para a mamãe. E faça 20 dias depois, quando chegar terminar os 20 dias, você inverte, né? Então você faz a oração de perdão para a mamãe e o agradecimento para o papai à tarde. Tudo isso é muito importante e aqueles momentos de tristeza, ou seja, o fato de você não andar também significa que realmente tem algum conflito, né? Algum conflito com as pessoas que orientei, que estavam sem poder andar, com a Ana lá de Assunção, Paraguai, com uma moça lá de Santo André, bairro Bom Pastor, e essa última estava na cadeira de rodas. Então era ressentimento com o papai e mamãe. Então agradeça profundamente papai e mamãe, até bom ler o livro Buscando o Amor dos Pais. E você vai andar desde que pratique e agradeça realmente, ok? Feminino, 36 anos. Meu marido e eu estamos juntos há 12 anos, mas nunca nos casamos no cartório nem na igreja. Leio sutas para os meus antepassados 2 vezes por dia, de manhã, e a chuva de néctar da verdade. E à noite, palavras do anjo. E posso dedicar essa mesma leitura aos antepassados do meu marido ou tenho que fazer outro horário? O fato de não sermos casados oficialmente influencia em algo? O importante é que na realidade vocês estão casados, né? Só falta estar no papel. Então, claro que você pode incluir, deve incluir os antepassados do seu marido. Já estão 12 anos, não é verdade? E aproveita também, dá uma passada lá, na hora que voltar à normalidade, dá um passeio lá em frente ao cartório e entra no cartório. Tá bom? Os antepassados vão ficar felizes porque os antepassados da família do seu marido vão ficar felizes por ganhar uma filha. E antepassados seus vão ficar felizes porque vai ganhar um filho. Então, formalize isso, isso vai te deixar feliz também, certo? Muito obrigado. Muito obrigado, então vamos para a parte 2 e os nossos abraços para Regional Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Ilhéus, Bahia, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Aéreo de Guará 2, Brasília, Araraquara, São Paulo, Volta Redonda, Rio de Janeiro, Cabo Frio, Rio de Janeiro, Vitória, Espírito Santo, Bauru, São Paulo, Catanduva, São Paulo, Belém, Pará, e um abraço para Dona Maria Tereza, muito obrigado. Aqui atrás tem uma caneca do Paysandu. Acabei virando torcedor do Paysandu. Tanto que essa senhora é muito fervorosa para o Paysandu. Precisa fazer a forma humana para os jogadores. Cambará, Paraná, São Miguel Paulista, São Paulo, Porto Ferreira, São Paulo, Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, Maceió, Alagoas, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E tem uma frase de um filósofo que diz o seguinte: a verdade da vida dói no ego, mas nos liberta do nosso eu verdadeiro, que é Deus. Não é o filósofo, quem sabe, né? Talvez seja o Roberto Petrucci lá de Recife. Um abraço, Roberto. É muito bonita essa frase, ele tinha colocado no chat: a verdade da vida dói no ego, mas nos liberta do nosso eu verdadeiro, que é Deus. Realmente entendeu. Muito iluminado. Então vamos ao 11º voto de aprimoramento da Seichonoye, página 60 da Verdade da Vida 28, volume 28. Proporcionemos aos outros o que gostaríamos que nos fosse proporcionado e jamais aquilo que nós próprios detestaríamos. Isso parece, para quem não conhece as leis, não sabe que nós somos regidos por leis, lei da vida, lei da mente, lei do espírito, lei da matéria, acha que isso é apenas uma frase filosófica. Mas não é isso não. Então, há muitas pessoas que não olham, não têm a mente voltada para o lado da espiritualidade, para o lado superior da vida,
e acha que tudo é por acaso e não entende que nós somos regidos pela lei do karma, que é a lei da mente. E então, quando a pessoa deseja uma coisa ruim, está plantando coisa ruim. Não somente pela palavra, não somente pela ação, mas também pelo pensamento. Então, são 3 formas que nós criamos o karma. Então, conhecendo a lei da causa e efeito, que é a lei do karma, que é a mesma coisa, se desejarmos o ruim para o outro, nessa hora estaremos plantando uma semente que depois voltará para nós. Então, muitas coisas que acontecem no dia a dia, as pessoas pensam, que desgraça, que tragédia, por que uma criança tão inocente foi sofrer por isso? Na realidade, ela tem um karma, né? Ela tem um karma de ter feito uma coisa semelhante numa vida anterior. Por isso, nada é por acaso. Não é que Deus castigue, a lei da causa e efeito é para que nós possamos compreender que tudo é projeção na nossa mente. Compreender, amar o próximo. Então, isso tudo vai refletir. Então, na realidade, quando a pessoa deseja o bom para o outro, está desejando para si própria, porque quem planta, colhe. No livro Iluminando Seu Caminho, então eu inseri fatos reais para exemplificar quanto que essa lei, da que forma e tão intensa que essa lei atua. Dentre os fatos que ocorreram, por exemplo, na capital, e saiu na manchete, o pessoal de São Paulo lembra, então já saiu uma manchete com o título: Ladrão assalta banco e na saída do banco ele foi assaltado por um trombadinha. E o outro foi ocorrido na cidade de Maringá. Ladrão reclama de falta de policiais na rua. Reclamou que o próprio ladrão foi assaltado, o que aconteceu. Então, se fatos assim não acontecem por acaso. E da mesma forma, aquele outros casos lá do Nielsen, lá da Europa, que o caçador foi caçado, então ele tinha deixado o espingarda no chão, o cachorro saiu correndo e o tiro foi disparado e acertou o próprio caçador, porque ele tinha em mente atirar, por isso, então ele acabou recebendo o tiro também. Outro fato que ocorreu também do Rio de Janeiro, está no livro, um assaltante de casal estava sendo um casal estava sendo assaltado quando de repente chegaram outros assaltantes. O assaltante reclamou, falou, mas quem está assaltando sou eu, não importa. E o próprio assaltante que estava assaltando o casal também foi assaltado. Coincidência? Não, é a lei da causa e efeito. Plantou, colhe, né? Por isso, desejar coisa ruim para o outro, volta para si próprio. Nas últimas 3 linhas da página 60, as últimas 3 linhas, diz: o princípio moral comumente conhecido é aquele que diz: sejamos bons para com os outros. Porém, a Seitione parte do princípio de que, antes de tudo, devemos ser bons para com nós mesmos. Para nós mesmos. Então a pessoa fala, mas como ser bom para nós mesmos? E exatamente, né? A pessoa às vezes pensa que não pode ser bom, como ser bom para nós mesmos. Se você guardar, se você apertar a prego, espinho na mão, você não vai se machucar. Então, se você guardar ódio, rancor, raiva, desejar uma coisa ruim para o outro, você está segurando. Você está segurando. Veja como tudo é projeção da mente. Agora lembrei do André Luiz, né? Eu gosto de citar muito esse caso, porque é um fato real e muitas pessoas assistiram ao filme. E no momento que ele morreu e foi para o mundo espiritual, o que é que falaram para ele? Você suicidou. Ele falou, não, eu não me suicidei. Você se suicidou. Por que suicidou? Aí mostra a cena dele, parece que estava com câncer, mas não é falado exatamente a doença que ele estava e que o levou à morte. Mas o fato dele odiar, ele estava guardando uma ferramenta que ia ferir a si próprio. Por isso que Karl Menninger falou, o homem contra si próprio. Você, guardando ressentimento, ódio, você está segurando uma ferramenta mortal para você mesmo. Então é um suicídio, na verdade, é um suicídio. Não é? Então, na Bíblia lemos ensinamentos tais como ama a Deus como a ti próprio. Então nós devemos, a partir do princípio que nós devemos ser bons para conosco. Né? Então ama a Deus como a ti próprio. Na Bíblia diz isso, a Deus ama como a ti próprio. O próprio Jesus Cristo falou sobre isso. Né? Então, analisando essa frase, percebemos que amar o próximo constitui a base para amar a Deus e ao próximo. Então, como? Como que é isso?
Estou entendendo? Se não estou entendendo, eu vou entender agora. Amar a si próprio, aqui, não é no sentido de narcisismo. Narcisismo, o termo narcisista, veio do poeta italiano Ovidio. Então ele relata, esse poeta relatou, de um rapaz chamado Narciso. E era um rapaz muito belo, mas muito arrogante. Um dia ele viu seu rosto refletido na água e se apaixonou por ele mesmo. Freud explicou que o narcisismo é uma fase do desenvolvimento das pessoas. É um estágio em que a pessoa que verifica essa passagem do autoerotismo, ou seja, do prazer que é concentrado nele próprio, para a eleição do outro ser como objeto de amor. Então, são fases. Então, o narcisismo, enquanto patologia, a pessoa tem um senso exagerado, muito exagerado de si próprio. Então, por exemplo, normalmente tem dificuldades para se relacionar com as outras pessoas porque o mundo dele é o ego dele, ele é egocentrista, é egocêntrico, né? Então, ele não tem paciência com as outras pessoas, ele só pensa nele. Então, se alguém contraria, ele fica irritado, porque eu não posso ser contrariado. Além de supervalorizarem as suas próprias opiniões. Então ele exagera, tudo é grande. O ego dele é tão inflado que tudo é ele, tudo dele é melhor, tudo isso. E também não se coloca no lugar das pessoas, ou seja, não faz empatia. Ele só vive, o ego dele é o centro de tudo. Por isso que esse tipo de situação, a pessoa sofre muito, sofre a ponto dele ver que não existe alegria quando vive somente o eu próprio, a si próprio, querer levar vantagem, tudo para si próprio. Não tem alegria. A alegria é quando nós compartilhamos as coisas com outras pessoas. A alegria é quando nós perdoamos outras pessoas. A alegria é quando nós soltamos dentro de nós, aquelas mágoas, ressentimento. A alegria é quando nós podemos fazer alguém feliz. Mas quando nada disso acontece, a pessoa começa a entrar numa tortura, igual um cachorro que fica rodando atrás do rabo e acaba muitas vezes apegando-se a vícios de álcool, drogas e até sofrer de depressão. Então tudo isso porque a pessoa não está vivendo o eu verdadeiro. Quando a pessoa não vive o eu verdadeiro, pode entrar numa ansiedade e depois depressão, mas quando a pessoa vive o amor de Deus dentro dela, ela não entra em depressão, né? Então, o que o mestre Masaru Taniguchi explica é que amar a si próprio é no sentido de ter o máximo de respeito a si próprio como filho de Deus. Isso significa respeitar a sua própria natureza divina. Respeitar a sua própria divindade, a sua própria natureza divina. Respeitar o seu eu próprio. É nesse sentido, não no sentido de exaltar o ego. É no sentido de respeitar a sua própria natureza divina. Então, aquilo que nós falamos também, de não macular, né? Não macular a nossa alma. E Cristo falou, bem-aventurados limpos de coração limpo dessas tranqueiras que somente causam problema para o ser humano. Amar a si próprio é ter consciência da sua grandiosidade, do seu eu verdadeiro, do seu eu divino, do seu eu sagrado, compreender que você é sagrado, compreender que você é divino, e agir como isso, agir desta forma e viver como dessa forma, ou seja, viver junto com Deus e viver com Deus, viver ao lado de Deus, né? Amando, respeitando o próximo e a si próprio. Então, somente aqueles que têm consciência da grandiosidade da sua natureza divina conseguem ver a grandiosidade do outro. Ele compreendendo que eu sou uma pessoa divina, minha natureza é divina, ele vai entender que o outro também é. Então, aí é o princípio da moral dele, passar a respeitar o outro, porque ele sabe que o outro também tem a mesma vida, a mesma natureza divina como ele próprio tem. Por esse fato aí é que está o princípio da manifestação do amor ao próprio, do respeito a si próprio, não querer engrandecer, mas manifestar aquilo que Cristo disse logo no início do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados as pessoas de espírito pobre de orgulho, pobre de arrogância, que deles é o reino dos céus.
não é? Então, exaltar. E ainda ele disse, aquele que se exalta será humilhado, aquele que se humilha será exaltado. Então, aquele que engrandece, eu, acaba sendo humilhado. Mas aquele que é humilde, então esse será realmente respeitado, amado, e como ele, né? Como Cristo. Então, a passagem dele lavar os pés dos seus discípulos, ele se agachar a lavar os pés dos discípulos, mostra o seguinte: pode falar o que quiserem, pode falar o que quiserem, mas eu não tenho esse orgulho, essa arrogância de dizer eu sou eu, nada disso. Então esse amor que ele tinha para com si próprio era se respeitar a sua natureza divina e respeitar o próximo também. E amar mesmo o próximo. E recentemente mandaram um vídeo de uma senhora simples, e ela emocionada, falando para a amiga, eu orei para que Jesus Cristo me abraçasse, e ele veio e me abraçou, e falava com tanta emoção, mas como ele é bonito, maravilhoso, ele é muito amor, muita luz, muito amor, muito amor. Então, pela descrição emocionada, realmente não foi fantasia. A simplicidade dela, o amor dela, a devoção, o respeito por Jesus Cristo. Jesus Cristo não negava ajuda para ninguém, também não negou quando essa senhora falou, me abrace, né? Me abrace, Jesus Cristo. E realmente ela chorava, falava emocionada, obrigado, muito obrigado. Era o dia mais feliz da vida dela foi esse momento. É o que aconteceu com Stardelli. Stardelli, já contamos esse fato várias vezes, aquele senhor que era um bandido terrível, temido até pelos próprios policiais dos Estados Unidos. E quando ele estava encarcerado, ele era muito turrão, muito teimoso, e tão teimoso que era, que não pedia desculpas, então os carcereiros amarraram as mãos dele e penduraram, deixaram pendurado igual as peças de gado que se vê no açougue. E aqui o sangue vai descendo, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e parece que ficou 2, 3 dias assim, o sangue foi descendo até que ele desmaiou. Na hora que ele desmaiou, os carcereiros desataram a mão dele e jogou no chão. Simplesmente o chão. Então ele se defecava, urinava no próprio corpo, amarrado, não tinha como fazer mais nada. E nisso ele sonhou com Jesus Cristo. E a descrição dele, como descreveu Jesus Cristo, com olhar puro, aquela luz, muita luz, muita luz. E o olhar dele, o olhar de Jesus Cristo era muito amor, muito amor, muito amor. E ele falou, mas ele não lembra nada do que Cristo falou. Só lembrava do olhar. E a Seitonê fala que o olhar é a expressão da alma. Então a grandiosidade de Jesus Cristo se espelhou no olhar dele. E daí para frente, o estar dele mudou. Deixou de ser bandido, começou a estudar juntamente com um senhor que tinha o apelido de Leifer, que estava em prisão perpétua, foi libertado, mas ele quis continuar na cadeia, na penitenciária, para salvar, para ajudar outros presidiários. Uma história muito bonita. A história dele está no livro O Amor Supera o Castigo, muito bonito. O Amor Supera o Castigo, de autoria do mestre Marcelo Taniguchi. Ele fez homenagem a Stardelli porque ele era muito amigo de Stardelli. Stardelli morando nos Estados Unidos. Então, essa passagem tão bonita da manifestação do amor verdadeiro, isso é sublime, isso emociona a gente, né? Então, até havia um monge que chamava a si próprio de Senhor, Senhor, Senhor. Sim, Senhor, eu sou Senhor. Sim, Senhor. Então, ele amava, respeitava a si próprio. Vamos na página 70. Diz o seguinte: transmitir a verdade é seguir o caminho do amor. Transmitir a verdade é seguir o caminho do amor. Divulguemos, aí vem o voto do aprimoramento da Seitonê. Divulguemos o pensamento iluminador da Seitonê e transmitimos a verdade ao mundo inteiro para que a humanidade toda tenha uma vida repleta de saúde, felicidade e paz. Esse é o objetivo. O título desse texto é Transmitir a verdade é seguir o caminho do amor. Quem não conhece Seitonê pode pensar que atrás disso tem algum interesse, alguma coisa
por trás disso. Não, não é isso não. Se fosse verdade, a Seichonoye, que tem mais de 90 anos, teria uma emissora de televisão, teria uma emissora de rádio, no mínimo uma emissora de rádio, né? E teria palestras em vários canais de televisão, palestras de 1 hora, 2 horas. Mas isso não acontece, porque a gente não tem esse objetivo. Por isso que, com mais de 90 anos, a Seichonoye continua nessa situação, né, modesta, não tem emissora nem rádio nem televisão. Transmitir a verdade é para salvar mesmo, salvar o próximo. Quando o mestre iniciou a Seichonoye, ele era funcionário da empresa norte-americana Veikon Oil, ele era tradutor, e o salário dele, mais de 70% era para a Seichonoye. Esse é o amor dele, era o amor dele e da professora Teruko Taniguchi. Aí em 1973 o mestre veio para o Brasil, e pela segunda e última vez, ele e a professora Teruko Taniguchi. Então eu fui procurar uma entrevista coletiva que ele fez com os jornalistas e acabei encontrando uma passagem. E em 73, quando ele veio para o Brasil, ele foi visitar, fez uma visita para aquele iluminado cardeal Dom Evaristo Armes, cardeal de São Paulo. Isso foi no dia 26 de junho de 1973. Quando eu vi essa data, chamei minha esposa e falei, olha que data bonita, porque eu tenho 2 netos que nasceram no dia 26 de junho. E 2 netos nasceram no mesmo dia, mês e ano. E ele foi na Cúria metropolitana. E o Dom Evaristo já estava esperando o mestre. O mestre não se atrasou, não. É que o Dom Evaristo, também muito pontual, estava esperando o mestre. Estava à espera quando chegou o mestre, a comitiva, o professor Teruko, ele deu um aperto de mão. E aí o Dom Evaristo Armes convidou para que todos adentrassem na sala de visita. E o mestre, muito feliz, disse, eu me emocionei, eu já tinha lido esse texto, inclusive tem esse texto, mas emocionei hoje quando eu reli. Então o mestre disse, no primeiro olhar, disse para o Dom Evaristo Armes, no primeiro olhar eu senti na sua fisionomia um fecundo amor de Deus que preenche o coração de vossa eminência. E o Dom Evaristo, o que ele disse? Eu também senti a mesma coisa. Senti que o Senhor trouxe aqui paz e amor. Faço votos para o professor, que o professor continue forte, para que possa transmitir a paz mundial, continuar transmitindo a paz mundial. Em 73 o mestre tinha 80 anos. Aí eu, continuando, Dom Evaristo Armes disse, eu represento 7 milhões de católicos de São Paulo e agradeço sua visita de hoje e oro pela sua felicidade. E o mestre disse, obrigado. Eu sinto o seu sentimento comunicar-se com o meu. Tenho a sensação de que nossas almas se tornaram uma só. E o cardeal disse, a comunicação das almas criará um novo mundo. Nesse momento apertaram as mãos novamente e o mestre Masaru Taniguchi disse, realmente a verdade do homem filho de Deus é uma só. Ela se identifica totalmente com a Seichonoye. Jamais esquecerei esta satisfação. E o cardeal complementou, eu sinto o mesmo. Guardarei para sempre a recordação de hoje. Bonito, né? Aí houve um momento nessa visita que ele fez ao Brasil em 73, uma entrevista com um jornalista. Então achei, depois a entrevista encontrei. E o jornalista perguntou para o mestre, qual foi o primeiro país onde a Seichonoye começou a propagação? E o mestre respondeu, a Seichonoye não começou a propagação em nenhum país e nem enviou missionários para a propagação. Algumas pessoas que leram a verdade da vida comoveram-se e curaram-se das doenças, e doenças consideradas incuráveis pela medicina, e o ensinamento foi se transmitindo de pessoa para pessoa. Aí o jornalista, novamente, perguntou,
Eu perguntei qual foi o primeiro país que o senhor fez que a Seito-no-e fez a propagação. E o mestre disse para o jornalista: o senhor usou o termo propagação. Por isso que respondi que não fomos propagar a nenhum país. Também desta vez eu não vim para propagar, eu vim convidado pelos brasileiros. Então a propagação começou das pessoas que receberam, como no Brasil, pelos irmãos Matsuda, e como a pessoa da Ejiro Matsuda estava com uma doença, diarreia mebiana, que na ocasião era, na época de 1934, era praticamente a medicina, não tinha como curar, então ele vivia somente acamado, e quando o professor Miyoshi Matsuda visitou um patrício, uma família de japoneses que há pouco tempo tinha vindo do Japão, e esse senhor mostrou o livro, falou para o professor Miyoshi Matsuda: a moda agora no Japão é ler este ensinamento, esse livro da Seito-no-e. Aí ele emprestou para o professor Miyoshi Matsuda e levou para casa e deixou na cabeceira. Dia seguinte, quando estava jantando, dia seguinte acordou, foi trabalhar na roça e escuta a voz do irmão que estava muito tempo acamado. Esse livro era maravilhoso. Ele se assustou: o que você está fazendo? Está de pé? Eu me curei hoje lendo esse livro. Foi daí que, com essa experiência tão rápida, eles passaram a divulgar a Seito-no-e. Então, não foi propagação. Assim aconteceu também com outros países. Os livros que foram entrando nos países, que alguém levava, eles foram divulgando. Em Portugal aconteceu um fato interessante. Tinha um senhor chamado Diamantino. Ele viveu no Brasil um tempo. Quando voltou para Portugal, ele levou um livro da Seito-no-e. E muitas pessoas queriam ler esse livro. Então ele fazia como se fosse uma biblioteca. A semana tal, família tal. Semana tal, família tal. Então cada família tinha um prazo de uma semana para ler o livro. Depois tinha que passar para outra família. E assim começou a Seito-no-e, né? E em muitos lugares, não somente aqui no Brasil, em São Paulo também, mas outros estados do Brasil, como de uma senhora que aconteceu mesmo em Portugal, aconteceu também no Brasil, numa cidade chamada Cascavel. Mas não é Cascavel do Paraná, mas Cascavel, parece que do Ceará, uma coisa assim. Aí o jornalista perguntou para ele: existem 40 volumes da Verdade da Vida em outras línguas? Existem traduções dos 40 volumes em outras línguas? E o mestre disse: não foram traduzidos todos os 40 volumes. Estão sendo traduzidos aos poucos em português, inglês, espanhol, alemão e chinês. Mas além dos 40 volumes da Verdade da Vida, ele mencionou o seguinte: tem outros 400 livros da Seito-no-e. Agora, uma observação: no Brasil, graças a Deus, nós temos os 40 volumes já traduzidos. Tá? E fora o Japão, o único país que tem os 40 volumes é a língua portuguesa aqui no Brasil. E portugueses também podem ler tranquilamente, né? Então as pessoas que falam espanhol, muitos estão estudando português para que possam ler também os livros traduzidos em português, que a quantidade de livros traduzidos em espanhol é muito pouco ainda, mas em português nós já temos mais de uma centena. O jornalista disse, por final: se o professor edita, por final ele disse, se o professor edita um livro por mês, escrevendo sempre as coisas novas a respeito da Seito-no-e, queria saber como não esgotam os assuntos. Porque se alguém fosse escrever um livro por mês sobre o catolicismo, esgotaria o assunto e não teria mais nada para escrever. E a resposta do mestre: a verdade é uma só, porém os leitores são vários. Vários leitores significam vários pensamentos. Consequentemente, os aspectos e os níveis da compreensão também são vários. Para umas pessoas é preciso dizer de uma forma e para outra de outra forma. Há um assunto adequado para jovens, outro para senhoras, outro para estudantes. Há assuntos relacionados com a vida conjugal, com o triângulo amoroso, com atividades econômicas, assim por diante. Portanto, os assuntos não faltam. E por fim, a outra pergunta, mas no final o jornalista... Tem outra pergunta que eu não coloquei aqui, mas no final o jornalista disse: antes de terminar essa brilhante entrevista, quero pedir ao mestre que abençoe a nós jornalistas aqui presentes. E o mestre Masato Taniguchi fez uma oração abençoando todas as pessoas presentes e os jornalistas que estavam naquela sala de entrevista.
Então, exatamente esse é um ponto que o próprio jornalista também depois ficou impressionado com a resposta do mestre. Então, a gente lembra assim, de muitos fatos que aconteceram, inclusive uma ocasião também fui, várias ocasiões, várias entrevistas que eu já participei, uma televisão, aí a entrevistadora perguntou, mas o senhor vai fazer uma atividade aqui nessa cidade? Qual é o tema? Eu falei, a chave para a solução dos problemas. Ele falou, solução dos problemas tem chave? Desde que a pessoa haja com sabedoria e não com inteligência. Com sabedoria, sabedoria divina, sabedoria de Deus, nós podemos resolver qualquer tipo de problema. Aí eu comecei a citar exemplo de pessoas que sofrem com problema tal, a causa tancinha, problema de pessoas que sofrem de... Citei o caso das mulheres que sofrem de problema no útero, por causa do ressentimento que tem com o marido, e assim fui citando, citei os 4, 5 exemplos e ela ficou assim, muito interessada e começou a formular perguntas e mais perguntas e até passou do horário. E depois no final disse, por favor, venha sempre. Vir sempre é difícil, que eu moro em São Paulo, aqui é outro estado, é muito difícil. Mas exatamente quando a verdade toca nas pessoas, as pessoas se interessam e procuram querer saber mais, porque nós somos filhos do mesmo Deus, do mesmo Criador. Então é natural que quando nós falamos sobre a verdade que veio dos céus, aquilo toca dentro de nós, porque nós somos filhos do nosso Pai eterno, nosso Pai que está no céu, certo? Muito obrigado.